Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e também não se esqueça de, depois de assistir esse vídeo, dar uma passadinha lá na lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, muitas camisetas que brilham no escuro e, é claro, o nosso livro, o livro Assombrado, a história do canal, tá? Ele é um livro que tem aqui a história do canal e do casal também, Matheus e Ana Paula. Então conta um pouquinho de cada história, conta como a gente se conheceu, conta como começou o lance do blog, do canal, como que foi até chegar lá. E além disso, ele é cheio de fotos, olha aqui, ó, fotos e QR Codes que te levam para conteúdos exclusivos. Aqui, ó. Vídeos explicando com maiores detalhes a respeito do assunto que você está lendo aqui, mostrando, ilustrando aquilo que a gente tá escrevendo aqui, tá? Então, é um livro muito legal, é top, capa dura, super 10, gente. Um livro topzera. Beleza? Ele está com frete grátis pro Brasil todo, então aproveita. E também, dica aqui, ó, moletom vermelho de volta, disponível, acabou de chegar, tá tudo aqui, tá? Moletom vermelho disponível na loja Assombrada. Então, corre, aproveita, compra o seu, porque acho que não faremos mais do vermelho nessa estampa. Provavelmente o próximo moletom será só no ano que vem e provavelmente um outro modelo, uma outra cor, uma outra estampa. Então, se você quer garantir o vermelhinho, a hora é agora, tá? Aproveita o frio aí, que ainda temos, ok? Bom, então vamos ao relato. Até esqueci o que eu ia falar. Relato, né, Ana? Conta relato! Vamos ao relato de hoje, que é este. As batidas na porta. Nós já tivemos outros relatos com o mesmo título, tá? Mas esse também se chama As Batidas na Porta. Olá, Ana! Gente, esse relato é de 2017. Sabe por que eu me toquei? Porque ela falou lá, Ana Matheus Robson, que é o meu irmão, quando ele trabalhava aqui com a gente. E aí que eu olhei aqui, é de 2017. O Vitorinho tinha meses de vida, não tinha nenhum ano ainda nessa época. Bom, olá, Ana Matheus Robson, P, Vitório e Pets Assombrados. Eu sou a mesma pessoa do relato Amor Além da Morte, contado ao vivo em dezembro de 2017. E como havia mencionado sobre meus outros contatos com o paranormal no relato citado acima, resolvi contar as minhas outras experiências fantasmagóricas. Gostaria de ressaltar que nenhuma delas chegou aos pés do meu encontro com o espírito do meu namorado, portanto não criem muitas expectativas. Todos os nomes já foram trocados. Muito obrigada. Olha aqui, ela já trocando os nomes em 2017 e avisando. Agora, que depois eu vou ver aqui que relato é esse que ela viu o espírito do namorado. Bom, vamos lá, vamos começar. Maceió, final da década de 80. Os meus pais, o meu irmãozinho e eu fomos morar na casa dos meus avós, que gentilmente nos cederam a casa deles enquanto a nossa era construída. Por essa razão, eles foram morar em um sítio que possuíam no interior das Alagoas, em tal lugar, para que os meus pais ficassem mais à vontade e tal. Então, os avós foram para o sítio e deixaram a casa para eles. Afinal, tinha duas crianças pequenas, né? Os meus pais tinham duas crianças pequenas. Eu com 5 anos e meio, e o meu irmão com poucos meses de vida. Essa casa em que moramos por alguns anos foi construída nos anos 50, em um bairro tradicional da cidade. Era uma boa casa, espaçosa, e se as portas e janelas estivessem abertas, era até bem ventilada. Assim que entrávamos na casa, a primeira coisa vista era uma antessala com algumas cadeiras dispostas e uma mesinha. Depois era a sala de TV, uma sala de jantar e anexo à sala de TV havia um quarto com uma janela grande que dava para a rua. Eu, meu irmão e os meus pais dormíamos nesse quarto.
Na casa havia outros 2 quartos. Um deles era dos meus avós e vivia trancado. O outro era uma dependência de empregada que contava com a sua própria sala de TV e jantar. Logo após, havia uma despensa de alimentos, um banheiro, um lavabo e a porta que dava acesso ao quintal. Os meus pais contrataram 2 moças para ajudá-los nas tarefas domésticas, pois como meu pai era aeronauta, piloto privado, passava muitos dias viajando e deixando a minha mãe sozinha com um bebê e uma criança em idade pré-escolar. As 2 mocinhas eram do interior e por isso dormiam no serviço e iam embora nos finais de semana. Certa vez, durante as minhas férias escolares, os meus pais resolveram que já era hora de sair para se divertirem um pouco. Levaram lá para casa a minha priminha favorita, que vou chamá-la aqui de Júlia. Ela era apenas 2 aninhos mais velha que eu e nos deixaram aos cuidados dessas 2 babás. Júlia e eu estávamos empolgadas com a ideia de ficarmos acordadas até tarde, pegamos as nossas Barbies e colocamos no chão para brincar e junto com elas também havia os meus livros musicais. O meu irmãozinho dormia profundamente no berço, no canto do quarto. As 2 babás nos avisaram que podíamos brincar desde que não fizéssemos barulho e não acordássemos o bebê. E foram para o quarto delas descansar. Umas 2 horas após muitas brincadeiras e risinhos abafados para não acordar o bebê, minha prima e eu decidimos ler os livrinhos antes de dormir. Eu estava orgulhosa, pois já tinha aprendido a ler e queria mostrar para todo mundo que eu sabia ler. Foi aí que a coisa ficou estranha. Toque, 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 ou melhor. Ó, dando. Vamos fazer sonoplastia aqui, ó. Entre, mas não houve nenhuma tentativa de entrada. Minha prima e eu achamos que eram as babás nos dando um sinal para irmos dormir. Então diminuímos a intensidade da luz do quarto e ficamos o mais quietinhas possíveis. Porém, ainda líamos os livrinhos. Então, acho que esse toque, 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 elas escutaram na porta do quarto, eu acho, né? Então, ficamos ali, abaixamos a luz, ficamos mais quietinhas, mas continuávamos lendo os livrinhos. E... Júlia, abre lá, eu acho que são as babás, eu disse. E a Júlia levantou-se e se dirigiu até a porta, abaixou a maçaneta delicadamente para não fazer barulho demasiado, abriu a porta, colocou a cabeça para fora, olhou para todo lugar e voltou resignada. Natália, não tem ninguém lá fora. Eu acho que as meninas querem nos fazer ter medo. Ah, eu acho que não, Júlia, eu disse. Deve ter sido o vento. De novo. Ah, não, Natália. Agora é a sua vez de abrir. Aí eu fiz sinal de silêncio para ela e falei baixinho entre sorrisos. Vamos pegar elas no flagra. Vamos ficar do ladinho da porta, segurando a maçaneta. E quando a gente ouvir a primeira batida, a gente já abre a porta de uma só vez e a gente pega elas. Me pareceu uma excelente ideia naquele momento. Fizemos exatamente isso. Quando o primeiro toque aconteceu, nós abrimos a porta. E foi aí que o inferno começou. Enquanto eu segurava a maçaneta, pude ouvir e sentir as batidas. O toque, 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 eu ouvia e sentia na porta. Mas não havia nada nem ninguém lá. A minha prima empalideceu e eu, uma criança chatíssima e muito cética, disse que só podia se tratar do vento, pois a minha cadeirinha de balanço que ficava na sala de TV estava se movendo. E apontei para a cadeira que balançava, e ela balançava pesadamente, e mostrei para a Júlia. Ana, todas as janelas e portas estavam fechadas. Era impossível que aquilo fosse culpa de uma corrente de ar. Mas Deus protege os ignorantes e as criancinhas, né? Foi então que a Júlia disse: vamos no quarto das babás? Eu tenho certeza que foram as 2. E nesse momento elas devem estar rindo da gente. E nós fomos.
Acendemos todas as luzes pelo caminho, primeiro as luzes da sala de TV, depois as da sala de jantar, depois as da cozinha, depois as da sala de TV das babás. Paramos em frente ao quarto delas. Cada uma dormia profundamente em suas respectivas camas. E não poderia ser diferente após um dia corrido, né? Após um dia correndo atrás de 2 pimentas de 7 e 5 anos. E ainda cuidando de um bebê de poucos meses. Minha prima e eu nos olhamos como se tendo a confirmação de que não havia sido elas. Logo em seguida, a luz da despensa começou a acender e apagar. Vimos pela fresta da porta, ainda tivemos a coragem de abri-la. Nós vimos isso pela fresta da porta e ainda tivemos coragem de abri-la, e assim que fizemos, um frio imenso nos atingiu. Não era vento, era só um frio inexplicável. Afinal, nós moramos em Maceió e é sempre bem quente por aqui. Nesse momento, parece que a ficha caiu. Minha prima e eu corremos desesperadas para o quarto e fechamos a porta. Ficamos acordadas, olhando para a porta até a hora em que os meus pais chegaram. Eu não sei precisar quanto tempo nós ficamos esperando, pois não tínhamos relógio digital no quarto e eu não sabia ler o relógio de ponteiro que a minha mãe tinha na penteadeira. Só sei dizer que pareceu uma eternidade. Algo ou alguém bateu em nossa porta várias vezes. Fez a minha cadeirinha de balanço balançar para frente e para trás, ritmadamente assim. Esmurrou a porta do quarto enquanto eu a segurava e não havia absolutamente nada lá. Apenas o som das batidas e a vibração na porta que eu e minha prima segurávamos. O que será que foi aquilo? Nenhum vulto, nenhuma voz, nenhuma aparição, somente as batidas na porta. Considerações finais. Eu sei que existem muitos curiosos e céticos que assistem a todos os materiais do canal, mas isso não os dá o direito de ofender os inscritos e os autores dos relatos. No meu primeiro relato, Amor Além da Morte, eu fui chamada até de drogada. Eu sei que a gente dá a cara a tapa quando resolve revelar uma experiência confusa e absurda como essa. Todavia, reflitam na dor e na confusão de compreender de uma vez por todas que tudo aquilo vivido não foi sonho, não foi alucinação, e ainda ter testemunhas a respeito. Imaginem se tudo isso for verdade. Eu tenho 34 anos, quase 35, e a minha prima tem 37. Agora ela tem mais, né? Esse relato é de 2017. Para mim e para minha prima, essa experiência foi real e inexplicável. Não somos malucas, muito menos drogadas. Ambas temos nível superior, somos profissionais sérias. Júlia é advogada e eu possuo uma empresa no ramo de saúde. E somos decentes, temos família e tudo mais. Por anos, perguntei para os meus pais sobre a tal ocasião e eles juravam de pé junto que não havia sido eles. Em 2015, o meu pai faleceu devido a um câncer e em uma de suas idas e vindas do hospital, perguntei sobre isso e novamente ele me falou com ar de seriedade: um moribundo não mente. Eu e sua mãe nunca iríamos fazer nada para assustar 2 criancinhas. Ele disse isso. Esse foi o meu primeiro contato com o oculto. O interessante foi que ele ocorreu diante dos olhos de minha prima. E eu não estava sozinha, entendeu? Eu tinha só 5 anos, obviamente eu não havia bebido e nem tomado remédios. Posteriormente, contarei todos os meus relatos vividos. São 30 anos de experiências paranormais e a maioria delas com testemunhas. Obrigada novamente, Ana. Deus abençoe vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que a pessoa nem precisaria estar se justificando tanto, né? Explicando que não bebeu, que não, né? Que é uma profissional séria, mas a gente tem que explicar, né? Porque, assim, tem gente que fica querendo, né, falar, isso daí é mentira, isso daí é mentira.
Aí a hora que chega uma história que é verdade, isso é mentira também. Você acredita, você não acredita, você tá aqui por quê, né? Então acho que a gente deve respeitar as experiências das pessoas. Por mais que não tô falando desse caso dela, não. Desse caso dela, eu acredito que realmente tinha alguma coisa lá que realmente bateu na porta, talvez querendo chamar atenção, talvez uma outra criança estivesse lá e viu que as duas estavam brincando, se divertindo, ela apenas quis também entrar, quis brincar, quis se divertir, tava balançando o balancinho ali, e onde às vezes o espírito passa, a energia dele pode interferir em eletroeletrônicos, na luz e tudo mais, né? A luz piscou lá. Eu não acho isso nada demais, eu acho isso até normal. Uma interferência, um espírito bater de repente. A gente já viu tantos e tantos casos aqui que eu nem fico, ai, será que isso é verdade? Tem outras coisas que são mais mirabolantes, assim, umas coisas que a gente fica, gente, isso acontece mesmo? Mas também não duvido de nada, tá? Eu não tava lá, e tanta coisa estranha que eu já vi que acontece com gente até próxima, então eu não duvido de nada. Só acho que a gente deve ter respeito pela experiência das pessoas. E o que eu ia dizer é o seguinte, que às vezes a pessoa, ela tá aqui contando uma experiência que ela teve, muitas vezes não foi algo sobrenatural, muitas vezes ela realmente pode ter imaginado, pode ser que o medo dela fez com que ela achasse que aquilo era algo sobrenatural e tudo, mas ela acredita naquilo, ela passou por aquilo, entendeu? Não importa se era sobrenatural ou não era, mas ela passou, ela temeu aquilo e ela tá dividindo essa experiência. Então a gente deve respeitar tudo isso, não é? Quero ver a hora que acontecer aí com quem fica desrespeitando, atacando, apontando o dedo. Aquela, não tô jogando praga não, mas espera só até acontecer com você. Ai, meu Deus. Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê, ó, no próximo relato. Beijos e fui.